vamos à correção das atividades anteriores, tá? As atividades de português do dia 13. Primeiro, nós vamos corrigir a atividade da página 15, mas antes vamos reler, né, o texto. Os 16 caranguejos. Eram 12 meninos correndo e gritando. Passaram todos os 12 por mim e quase me derrubaram. Logo depois, o bando começou a se desfazer. Muitos meninos pulavam dos diques e iam a nado mesmo. Outros corriam por pontes de tábuas, sobre garrafas de plástico azuis e se enfiavam de casa em casa até chegarem às suas próprias casas. Só vendo. A pior hora para se correr pelo mangue, só vendo. A pior hora para se correr pelo mangue. A maré cheia sai transformando tudo em ilha. Barracos, pessoas, monte de lixos. Em pouco tempo a gritaria se espalhou. As janelas ficaram cheias de caras. Os meninos agora tremiam, bem a salvo, debaixo da saia das mães, ou por trás de cortinas e toalhas de mesa. E mais que, depressa, tudo se ajeitou no silêncio gordo de medo. Por trás do silêncio gordo apareceu a causa da confusão, que todos conheciam como Seu Potó, acompanhado do afilhado chatinho dele. Seu Potó reclamava, esperneava e pulava, tudo ao mesmo tempo. Onde estão os 16 caranguejos que eu estava engordando no tanque? Mas não houve resposta. Vou perguntar outra vez. Os 16 caranguejos bem gordos que eu guardei no meu tanque, onde foram parar? E nada. Ninguém respondendo, porque foram os filhos de vocês que mexeram no meu tanque. Por isso meus 16 caranguejos fugiram. Dona Coisa se dependurou na janela. Quero meu sobrinho fora dessa. Ele não mexe nas coisas dos outros. O mesmo eu já não digo do neto da Dona Coisinha. No que Dona Coisinha põe a cara para fora, seu sobrinho é que não é boa influência para o meu filho, para o filho da minha filha. Seu Potó foi logo avisando que o sobrinho de Dona Coisa tinha culpa e o neto de Dona Coisinha também, avisando maneira de dizer. Ele foi berrando mesmo. Digo mais, eram 12 crianças ao todo. As outras 10 eu conheço bem, o bastante para que todos saíssem de casa, protestando, que não, o meu filho não foi, nem o meu. O meu filho estava de cama. O meu passa o dia na escola. O meu é um santo menino. O meu é que é. O meu é que não foi, nem o meu. Uma roda furiosa foi se formando em torno de Seu Potó, que mesmo assim não recuava 1 centímetro. Ao contrário, estufou o peito ainda mais, enquanto as pernas do afilhado já balançavam. Até que uma menina apontou para o chão. Olhem ali, 16 caranguejos passando. Seu Potó deu um pulo para a frente. São todos meus, só para lembrar. O afilhado tinha trazido uma sacola que as pessoas enchiam com os caranguejos. Tudo debaixo do olhar aguçado de Seu Potó. Pronto, num instante a sacola ficou cheia. O tumulto se desfez. O afilhado começou a colocar os caranguejos no tanque vazio e não acredita no que vê. Padrinho Potó, vem aqui. O tanque já estava abarrotado de caranguejos e ainda restavam muitos outros na sacola. Seu Potó contou por alto uns 32. 32 caranguejos engordaram no tanque. Hoje cedo eram só 16. Tá? Vamos às questões de acordo com o texto, que vocês já devem ter respondido, tá? A primeira questão diz assim: que relação existe entre o enredo, que é o assunto da história, e o título, tá? O que vocês responderam? A relação é que os caranguejos eram do Seu Potó, tá? E um dos personagens afirmava terem caído no tanque. Então, eles fizeram a relação dos 16 caranguejos com o dono, né? Os 16 caranguejos do título
com os 16 caranguejos que o seu potó procurava, certo? Questão 2. Retire do texto uma fala que promove essa relação que você demonstrou na resposta do exercício anterior. Quando o menino fala assim, onde estão os 16 caranguejos que eu engordava no meu tanque? O menino não, o seu potó, né? Quando ele fala, onde estão os 16 caranguejos que eu engordava no meu tanque? Esse é o trecho que demonstra a resposta da primeira questão. 3. O texto começa assim. Eram 12 meninos correndo e gritando. Passaram todos os 12 por mim e quase me derrubaram. Você notou que o texto é uma narrativa? Conta-se uma história em que aparecem 16 caranguejos. O texto apresenta o narrador, que não se identifica precisamente, mas que aparece na história. Participa dela, observando de perto as cenas que narra. No trecho reproduzido anteriormente, as palavras que se referem ao narrador são... Qual foi a alternativa que vocês marcaram? A alternativa correta é a letra C, mim e me, tá? Quarta questão. O narrador quis dizer com. O que o narrador quis dizer com só vendo? Logo no primeiro parágrafo. O que vocês acham que ele quis dizer? Ele apontava, né, que ele fez uma ironia com a situação. Quando ele fala assim, só vendo, ele fez uma ironia, né, o possível entendimento do narrador de que seja mais fácil compreender a situação de vendendo-a do que por meio das palavras, tá? Então, essa expressão, ela aponta essa relação, essa ironia que o seu potó faz na história. 5. Retire do texto, já na página 17, palavras com diferentes dígrafos com a letra H, tá? Você iria analisar lá no texto e pegar dígrafos que tivesse a letra H. Sugestões de palavras poderiam ser chão, afilhado, sobrinho, tá? Se você encontrou outra palavra, também está correta, desde que tivesse a letra H, tá? Um dígrafo com a letra H. 6. Copie do texto uma palavra em que ocorram 2 dígrafos diferentes. Lembrando que os dígrafos diferentes devem estar na mesma palavra, certo? Então, a palavra que você poderia encontrar os 2 dígrafos é a palavra chatinho, que tem o dígrafo CH e o dígrafo NH, correto? Acertaram aí? 7ª questão. Identifique os dígrafos nas palavras que compõem o título do texto. Você deveria analisar o título do texto e encontrar os dígrafos. Lá tem 2 dígrafos, o SS e o GU, tá? O SS ele está na palavra 16 e o GU está na palavra caranguejo, tá? Dando continuidade, ainda na página 17, tem a 8ª questão que diz: copie 2 palavras do texto que apresentem o dígrafo que, tá? Que é o que tinha que ter nas palavras. Como sugestões de palavras tinha o aqui, o tanque, o dique. Se você respondeu essas palavras, você acertou, tá? Vamos à 9ª questão. Releia estes 2 trechos do texto. Primeiro, a pior hora para se correr pelo mangue. Segundo, a maré cheia sai transformando tudo em ilha. Esses 2 trechos não estão ligados por uma palavra ou expressão. Um aparece depois do ponto final do outro, mas é possível perceber que eles têm relação de explicação. Qual das reescritas a seguir revela essa relação, tá? Você teria que reescrever. A alternativa correta seria a letra B. A pior hora para se correr no mangue, porque a maré cheia sai transformando tudo em ilha. Então, a alternativa correta na 9ª questão seria a letra B. Vamos agora ao exercício do dia 14, tá? Das páginas 18 a 20. Vamos lá. Na página 18, você tem a questão 10, certo? Na página 18, você tem a questão 10, que diz assim:
Pensando nessas relações que não ficam explícitas no texto, junte esses dois trechos em um só, indicando a relação que fica estabelecida entre eles. O primeiro trecho é: meu sobrinho não mexe nas coisas dos outros. E o segundo é: o mesmo eu já não digo do neto da dona Coisinha. Então, você poderia utilizar algumas palavras para unir essas frases. O mais, o porém, o todavia e o contudo, que são conjunções, hein? Nós já estudamos as conjunções. Então, como poderia ficar? Meu sobrinho não mexe nas coisas dos outros, porém, o mesmo eu já não digo do neto da dona Coisinha. Era uma possibilidade. Poderia colocar: meu sobrinho não mexe nas coisas dos outros, mas o mesmo eu não posso dizer do neto da dona Coisinha. Então, você poderia utilizar para ligar as duas frases a palavra porém, a palavra mais, a palavra todavia e a palavra contudo, que estaria correto, tá? 11ª questão, ainda na página 18. No parágrafo a seguir, retirado do texto, foram usadas as aspas, o bastante para que todos saíssem de casa protestando que não, meu filho não foi, nem o meu filho estava de cama, o meu passa o dia na escola, o meu é um santo menino, o meu é que não foi, nem o meu. As aspas, nesse caso, marcaram a diferença entre o discurso do narrador e as falas dos outros personagens da narrativa. A quem pertencem as falas, tá? Quem é que pertence a essas falas? As falas pertencem aos familiares das crianças envolvidas na história. Os familiares dos parentes envolvidos na história, tá? Por isso que as aspas foram utilizadas, para separar a fala do narrador com a fala dos familiares. 12ª, na página 19. Parece uma menina no meio do enredo, que é responsável por uma mudança na narrativa. O que ela faz para essa mudança acontecer, tá? No meio do tumulto, certo? Dos parentes furiosos com seu potó, uma menina aponta para o chão. E o que ela mostra? Os 16 caranguejos andando lá pela rua, né? Então, aparece essa menina e narra o que aconteceu. Ela mostra o que tinha no chão, que eram os caranguejos. Se você colocou uma resposta nesse sentido, você acertou. Questão de número 13. No trecho a seguir, uma expressão está destacada. Lá em destaque tem a expressão: seu sobrinho é que não é boa influência para o filho da minha filha, tá? E está em destaque esse final: o filho da minha filha. Substitua essa expressão completando a frase a seguir: seu sobrinho é que não é boa influência para o filho da minha filha é o que meu? Meu neto. Então, a palavra que você iria completar era a palavra neto, tá? 14. Por que você imagina que, ao final do texto, seu potó descobre 32 caranguejos em seu tanque? Exatamente o dobro de animais que ele tinha antes dos acontecimentos narrados. Como essa questão 14, na página 19, é uma resposta pessoal, eu irei corrigir diretamente no livro de vocês, tá? Dando continuidade agora ao exercício proposto, já na página 20. Vamos lá. Questão de número 15. Que diferença é possível perceber entre o uso do u em mangue e guardei, tá? A diferença é que o u forma um dígrafo na primeira palavra, tá? E na segunda palavra não ocorre o dígrafo, pois a letra U tem som de U mesmo, tá? Quando eu falo mangue, ele forma um dígrafo, que é o GU. E quando eu falo guardei, eu tenho som de U, então não forma um dígrafo. A diferença é que a primeira palavra forma um dígrafo e na segunda o U continua com o som de U, tá? Questão 16. Existe um dígrafo com a letra H que representa um som que também pode ser representado pela letra X. Retire do texto uma palavra com esse dígrafo e uma palavra com essa letra. Nas duas palavras, o dígrafo e a letra representam o mesmo som, tá? As possibilidades de palavras com o dígrafo CH seria cheia, tá? Que apresenta esse som.
E a palavra com X seria o lixo, tá? Cheia e lixo representam o mesmo som, só que uma é com o dígrafo CH e a outra é com X, tá? Questão de número 17. Em determinado momento do texto, afirma-se que as pernas do afilhado já balançavam. O que isso significa, tá? Ele estava o quê? Nervoso, ele estava com medo do que iria acontecer ou do que o seu potó poderia fazer com ele, tá? Então, elas balançavam pelo medo e pelo nervosismo. Questão 18. Digo mais, eram 12 crianças ao todo. As outras 10 eu conheço bem. Quem são as 2 crianças que estão faltando? Tá? O que vocês responderam aí? As crianças que estão faltando é o sobrinho da Dona Coisa e o neto da Dona Coisinha, que a gente sempre fala neles aqui ao longo dos exercícios, tá? Então, é o sobrinho da Dona Coisa e o neto da Dona Coisinha. Questão 19. Pesquisem o dicionário o que significa dique e registre, tá? Dique significa barragem feita de materiais diversos para desviar ou conter a invasão de uma água do rio. É uma barragem, é uma barreira, tá? Para conter a invasão da água. Então, pesquisem, tenho certeza que vocês já pesquisaram no dicionário, tá? Na página 21, tá? Que ainda tinha a página 21, que eu esqueci de citar aqui nas páginas na tela. Na página de 21 era para você encontrar as 7 diferenças entre a primeira imagem e a segunda imagem, tá? A primeira diferença é um garotinho que tem na janela, tá? A segunda diferença, ao lado da mulher, tinha uma outra mulher conversando com ela, uma mulher de cabelo preto, tá? Que na imagem de baixo não tem. A outra diferença é um menino e um caranguejo que estão entre o garoto de camisa azul e o garoto de camisa verde, tá? A próxima diferença seria o menino de camisa verde que está bem perto do tanque de caranguejos, que ele está segurando uma sacola na primeira imagem, na segunda imagem ele não tá. E a outra seria uma árvore que tem lá atrás na paisagem, que na imagem de cima tem 2 árvores e na imagem de baixo só tem uma árvore, tá? Então os erros são a pessoa que está na janela, a mulher de cabelo preto que está conversando com a outra, o caranguejo que está atrás do garoto de camisa azul, o menino de camisa azul claro com cabelo preto enroladinho que está perto do caranguejo, entre o menino de camisa azul e o menino de camisa verde, tá? O garotinho que está perto do tanque segurando uma sacola e a árvore lá atrás. Ok? Tudo certo? Espero que vocês tenham acertado o exercício, tá? Qualquer dúvida, se errou alguma questão e quiser mais uma explicação, mande uma mensagem que eu explico para você, certo? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos continuar aquele assunto de coesão anafórica, tá? Que nós iniciamos na semana passada. E vamos continuar a falar sobre os pronomes. Hoje a nossa atividade será nas páginas 25 até a página 28, certo? Pega o livro de vocês para a gente começar. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos, tá? Esses que vocês estão vendo aí são os pronomes demonstrativos. Esses pronomes, eles servem para indicar a posição dos seres em relação à pessoa do discurso, ou seja, em relação à pessoa que fala, tá? Se eu estou perto da pessoa que fala, eu vou usar os pronomes este, no singular, ou estes, no plural. Posso utilizar o esta, ou estas, ou isto. E isso são os pronomes que eu utilizo se eu estou perto das pessoas. Por exemplo, se eu falo assim, eu estava em pé, só um instante. Se eu falo assim, esse menino que ficou perto de mim é um campeão de corridas, como tem um exemplo aí no livro de vocês.
Se eu usei o este, quer dizer que eu estou perto da pessoa que fala. Este menino participou da competição. Esta menina fez as atividades agora, tá? Então, sempre que a pessoa estiver perto de você, perto da pessoa que fala, eu vou usar este, esta ou isto, tá? Ou estes e estas no plural. Se tratando de pessoas que estejam perto da pessoa que ouve, tá? Que é essa segunda categoria. Eu vou utilizar o esse, essa, esses e essas e o isso. Se eu falar assim, esse brinquedo é bonito, tá? Eu estou perto da pessoa que ouve e eu estou indicando. Se eu falar, essa mochila é vermelha, eu estou indicando para a pessoa, eu estou mostrando que essa mochila é vermelha. Eu estou perto da pessoa que está ouvindo o que eu estou falando, tá? E na terceira categoria, eu tenho longe de quem fala e de quem ouve. Eu não estou nem perto de para quem eu estou falando, e eu não estou longe, eu não estou perto nem longe de quem eu estou falando, tá? Ó, quando eu falo aquele, aqueles, aquelas e aquela e aquelas, né, que eu até coloquei aqui os dois no plural, mas é aquela e aquelas e aquilo. Se eu falar assim, aquelas meninas vão para o parque hoje, aqueles garotos jogaram futebol, aquilo que estava no guarda-roupa é de minha mãe. Então, sempre que eu estiver longe de quem fala e de quem ouve, eu vou usar essas expressões. Aquele, aquela, aqueles e aquelas e aquilo, tá? Então, perto da pessoa que fala, eu uso este garoto é bonito, esta mochila é nova, tá? Perto da pessoa que ouve, esses brinquedos eram do meu irmão, essa blusa é da minha mãe, tá? Isso aqui está quebrado, certo? E longe de quem fala e de quem ouve, eu vou usar o aquelas. Aquelas blusas eram do meu pai, aqueles carros eram do meu irmão, tá? Aquilo estava quebrado, então eu vou usar esses pronomes nessas determinadas situações. Agora, aqui eu tenho mais um exemplo, tá? Pegue esse copo, por favor. Eu usei o esse, que corresponde à categoria de pessoas, perto de pessoas que falam. Dando continuidade, vamos aos exercícios. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 26, tá? Que é onde vai começar os exercícios de vocês e eu vou explicar para vocês detalhadamente para que vocês resolvam os exercícios de forma fácil e tranquila. A primeira questão diz assim: nos trechos a seguir, retirados de os 16 caranguejos, ainda lá do texto que a gente estudou nas aulas anteriores, classifique os pronomes pessoais destacados com pertencentes do caso reto ou do caso oblíquo. Nós estudamos os pronomes do caso reto e oblíquo nas aulas anteriores. O caso reto são eu, tu, eles, nós, vós, eles e elas. Os casos oblíquos são o mi, o me, o teu, o te. Tem aquele quadrozinho que eu mandei para vocês na aula passada, tá? Aí vocês vão ler, letra A. Passaram todos os 12 por mim, quase me derrubaram. O me do caso reto ou do caso oblíquo? Logo depois, letra B. Logo depois, o bando começou a se desfazer. C é do caso reto ou do caso oblíquo? Você vai responder. Letra C. Onde estão os 16 caranguejos que eu estava engordando no tanque? Tá? Que eu estava engordando no tanque. Então, é do caso reto ou do caso oblíquo? Letra D. Dona Coisa se dependurou na janela. O C vai ser do caso oblíquo ou do caso reto? Ele não mexeu nas coisas dos outros. Aí você me responde se é do caso reto ou se é do caso oblíquo, ele, que está em destaque aí na letra E, tá? Na página 27, você, na segunda questão, diz assim: reescreva as frases a seguir, substituindo os termos destacados pelos pronomes pessoais, do caso reto correspondente. Letra A. A chuva foi forte hoje.
tá? Aí você vai substituir a expressão a chuva por um pronome. Você vai ver que pronome vai se adequar melhor nessa alternativa. Letra B. Os caranguejos sumiram por alguns minutos. A expressão os caranguejos eu posso substituir por qual pronome? Você responde aqui. Letra C. Maria, José e eu decidimos viajar juntos. A expressão Maria, José e eu posso trocar por qual pronome sem alterar o sentido da frase? Tá? Responda aí, tá fácil essa questão. Terceira questão. Complete os espaços a seguir com os pronomes pessoais do caso oblíquo correspondentes. Na letra A diz assim, ele quer os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Releia a tabelinha lá dos casos oblíquos para você poder responder essa questão, tá? Relembrem. Letra A, adorei o presente que meus tios, aí você vai colocar o pronome e vai continuar a frase, deram de aniversário. Letra B, Aninha caiu e... Que pronome do caso oblíquo eu vou utilizar aqui? Tá? C. Fiz um desenho para o meu primo mais novo. Entreguei. Coloque um pronomezinho aqui para completar o sentido da frase. Quarta questão. Leia novamente esta passagem pertencente ao texto, os 16 caranguejos. Diz assim, o bastante para que todos saíssem de casa, protestando que, não, o meu filho não foi, nem o meu filho estava de cama, o meu passa o dia na escola, o meu é um santo menino, o meu é que é. O meu é que não foi, nem o meu e nem o meu. Fica evidente a repetição de um tipo de pronome que você já conheceu. Identifique qual foi o pronome que se repetiu várias vezes, tá? Você vai ver. Aqui tem uma palavra que ela está se repetindo várias vezes. Essa palavra é um pronome. Eu quero que você primeiro identifique que pronome foi esse, com muitas repetições, e depois você vai explicar aqui o que esse pronome está indicando, o que essa palavra está indicando, tá? Vai lá. Resolvam aí, tá? Essa questão também está super fácil. Na página 28, na quinta questão, em um diálogo na sala de aula, uma menina diz ao seu amigo, esse caderno tem uma capa muito bonita. Se considerarmos o pronome demonstrativo usado neste enunciado, é possível inferir que o caderno esteja mais próximo da menina ou do amigo. Você vai olhar, o pronome demonstrativo utilizado aí foi o esse, tá? Quando eu falo esse caderno, eu posso dizer que ele está mais próximo da menina ou mais próximo do amigo, tá? Explique por que você respondeu dessa maneira, ok? Na sexta questão, veja como o pronome possessivo foi usado na frase a seguir. Padrinho, vou começar a contar seus caranguejos antes de colocá-los no tanque. Qual das frases a seguir reescreve corretamente o trecho? Vou começar a contar seus caranguejos. Será que seria a letra A? Vou começar a contar-me. B. Vou começar a contar-te. C. Vou começar a contá-los. D. Vou começar a contar-nos. Ou E. Vou começar a contar-vos. Você vai marcar a alternativa que você considerar correta, tá? Na sétima questão diz assim, assinale a alternativa em que os termos destacados sejam pronomes pessoais do caso reto, tá? Você vai ler as alternativas e vai ver qual das frases tem um pronome pessoal do caso reto. Olha lá. Será que é na letra A quando diz deram-lhe o que pediu? Será? Na letra B, eu me entretive com aquelas séries cômicas. C, pedi para a Catarina pagar uma conta para mim. D, tu vais amanhã na festa? E, eu te amo. Então, você vai ver qual dessas frases tem um pronome destacado no caso reto, tá? Continuo à disposição de vocês para qualquer dúvida ou esclarecimento, tá? Qualquer coisa, mande uma mensagem. E agora, bons estudos. Eu tenho certeza que vocês vão realizar as atividades tranquilamente, tá? Até porque eu confio no potencial de cada um de vocês. Beijos e até a próxima aula.